Foi bom, né? Convido para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de 20 minutos o vereador George Érico Coelho Vieira e Silva. Com a palavra, o vereador George Érico Coelho Vieira e Silva, PDT, Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, União, Construção e Inovação. Presidente, Márcio Michael do Nascimento Farias. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, mesa diretora, corpo administrativo dessa casa. Mais uma quinta-feira que a gente usa essa tribuna com muito orgulho, com muita responsabilidade, com o sentimento sempre renovado do compromisso, da responsabilidade de ocupar um cargo tão altivo, né, em meio a seletas pessoas do nosso município, homens e mulheres que pensam uma cidade melhor. Meu abraço também a cada um dos que nos acompanham de sua casa. Aqui a nossa mensagem carinhosa e de responsabilidade de sempre. E nessa manhã o meu abraço para o plenário vai para o amigo Jackson, lá do Bichopar, aqui presente, uma pessoa que faz um trabalho social bacana, que gosta de política pública e nessa manhã está aqui acompanhando de perto as nossas falas. Um abraço, Jackson. Obrigado pela atenção de sempre. Eu começo minha fala nessa manhã trazendo requerimentos dos irmãos limoeirenses, como a gente sempre adquire pelas ruas, pelas comunidades. E lá do Bichopar, Jackson, veio um requerimento. Eu sei que o cemitério de lá ostenta, né, um diferencial em relação aos demais, tendo em vista o seu zelo. Entretanto, está se avizinhando o dia de finados, e para que esse espaço não seja apenas um espaço de sepultamento, né, que ele possa acolher os visitantes, as pessoas, nesse momento de dor, vão lá refletir, orar, pedir e manifestar suas intenções pelos entes queridos. A gente faz aqui o pedido para que a Secretaria de Obras possa preparar o local, fazer a limpeza e a acolhida para que nesse momento esteja tudo às ordens, e estendemos também um pedido para o cemitério central aqui na Dom Aureliano, para que o município possa fazer essa manutenção. Um outro requerimento vem lá da comunidade da Vaz do Cobra, trata sobre trânsito. A gente tem tido alguns acidentes perigosos em Limoeiro, tem visto o capitão Josamar e toda a equipe da Sutran cuidar das faixas de sinalização, das horizontais, das verticais, passagens elevadas, mudança de faixa de trânsito. Isso tem repercutido positivamente no nosso trânsito. E aquela via, a LN03, que liga Limoeiro do Norte, mais precisamente o bairro do Bom Nome, a comunidade do Cabeça Preta, é de intenso trânsito. Também já aconteceram acidentes, inclusive fatais. E na entrada principal lá da Vaz do Cobra, os taxões que foram lá instalados estão muitos arrancados, não está cumprindo a sua função, nem a social, nem a função do trânsito, né, de regular, de dar uma segurada, né, no trânsito, trazendo mais segurança. Então a gente pede a reinstalações dos taxões que foram arrancados, a instalação de um outro antes da entrada principal, ou, se não os taxões, um outro tipo de redutor de velocidade mais adequado que o Departamento de Trânsito possa assim estudar, possa assim entender. Sigo agora para o momento que tivemos segunda-feira em Limoeiro. Eu, como parlamentar, não tinha tido a oportunidade ainda de acompanhar um gestor municipal receber o prêmio Destaque Político, e a Dilmara recebeu segunda-feira, Prêmio Destaque Político 2025, estive presente com diversos colegas vereadores, com diversos secretários, diversos prefeitos estiveram lá, recebendo não só o título, não só aquela mensagem momentânea, mas, acima de tudo, o reconhecimento popular por aqueles que fazem a melhoria da nossa cidade, por aqueles que chegam mais do que nos olhos e nos corações de cada um dos irmãos limoeirenses, aqueles que representam exemplo, aqueles que têm nas suas políticas públicas algo copiado por outros municípios. E Limoeiro do Norte tem
muito presente esses dois elementos: compromisso, que eu tenho dito que a prefeita Dilmara tem se dedicado muito a entregar o que conversou no momento da campanha eleitoral, e prosperidade, tendo em visto que, ultrapassados alguns momentos de dificuldade, o nosso município, em poucos meses de gestão, tem algo a celebrar. Destaco, portanto, a gestão da prefeita Dilmara e, em nome de todos os secretários, um secretário que tem se desdobrado e feito muito bem essa engrenagem toda girar, Cristiano Bessa, meu reconhecimento e os meus parabéns pelo seu trabalho, toda a sua dedicação, todo o seu desdobramento. Sigo para a Praça Cidadã no Genipapeiro. A população limoeirense conhece o projeto Praça Cidadã, do vereador George Vieira, um projeto do meu gabinete, que constrói, juntamente com associações, equipamento público, né? Uma praça nas comunidades menos assistidas, comunidades mais carentes. Fizemos isso no Córrego do Feijão, fizemos em seguida no Genipapeiro e completamos um ano dessa praça. Discutimos com moradores a realização da festa de aniversário de um ano, colega Heraldo Júnior, para que esse movimento, esse aquecimento da associação, dos moradores, que tanto frutificou naquela comunidade, não esfrie. E, portanto, decidimos fazer o aniversário de um ano. Nós teremos 2 momentos, né, 2 dias de festa. No primeiro dia, a procissão, com a chegada da imagem de São José, padroeiro da comunidade. Nós construímos um altar na praça e, nesse momento, a imagem vai estar chegando, vai ter um trajeto lá de deslocamento e um momento de ação de graças com a praça de alimentação na sexta-feira, tudo a partir das 19 horas. E no sábado teremos também a praça de alimentação, teremos um bingo beneficente em prol do Novo Ceará, o time da comunidade que inclusive tem feito uma excelente campanha esse ano, e na sequência um show com Leandro do Vale. Portanto, convido todos os colegas vereadores, toda a população limoeirense, especialmente moradores do Genipapeiro e comunidade vizinha, para que a gente possa celebrar aí um ano de aniversário da Praça Cidadã da comunidade do Genipapeiro. Ultrapassado esses momentos, eu trago um momento bem pessoal que eu deixei para falar após o transcurso de um processo, tendo em vista que eu não sou julgador de mim, nem julgador de ninguém. As pessoas sabem muito bem que ano passado, no ano de campanha eleitoral, o vereador George Vieira sofreu diversos ataques, diversas calúnias, diversas mensagens, por não dizer mentirosas, injustas, difamatórias, e que tumultuaram um tanto o processo eleitoral. E, para minha tristeza, digamos assim, eu não mordi a isca da maldade, mas o Ministério Público mordeu. E, surpreendentemente, abriu um processo baseado em fofoca. Fofoca da primeira à última linha. E eu vou até mais, né? Não é só fofoca não, era mentira. Né? Um processo baseado em mentira, mas enfim, como eu disse, eu não sou julgador nem de mim, nem de ninguém. Preferi não morder a isca. Hoje nós estamos com 18 meses dessas injúrias, desse levantamento de falsas informações, de falsa comunicação, um trabalho que contamina muito negativamente a nossa sociedade, e o propósito era um só, que o vereador George estivesse fora do resultado positivo eleitoral. Nós que vínhamos trabalhando muito durante os 4 primeiros anos do nosso primeiro mandato. E digo aqui a vocês, o processo chegou ao fim, o processo teve a sua sentença, e aí eu trago aqui algumas mensagens, né? Não tem como não contextualizar, não tem como não se enganchar com algumas situações, e aí eu trago aqui contextos políticos e judiciais, eleitorais do nosso município. Vou ler aqui para vocês trechozinho da sentença, né? Essa sentença muito me entristece, mas a gente precisa da notícia, né? Um processo que envolve agente público, envolve a nossa cidade, que mancha o nome da nossa cidade. Então, versa o presente processo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em desfavor, né, do agente público, vereador, através do qual requer a condenação do promovido, o ressarcimento em todo o dano causado ao erário público, a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 5 a 8 anos, a sua condenação ao pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano causado aos cofres públicos, bem como a proibição de contratar
com o poder público ou receber benefícios. Era sobre isso que versava este processo, e aí, mais à frente, na sentença, assim, uma vez comprovado que o promovido realizou inúmeras despesas sem a devida observância à legislação e tampouco a necessidade do procedimento prévio, persiste a necessidade de responsabilização pela prática de atos de improbidade. Desta forma, incorreu também o demandado em manifesta violação aos princípios da administração pública, incorrendo na prática de atos de improbidade previsto na Lei 11, no artigo 11 da Lei 8.429. Face a tudo acima expendido, julgo procedente, condenando o agente público, vereador, pela prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 10º, inciso 8º e 11 e captes da referida lei. Demonstrada a prática dos atos de improbidade administrativa por parte do promovido, passo a apreciar as sanções. Desta forma, diante dos elementos acima explanados, condeno o promovido a ressarcir aos cofres públicos o valor total do prejuízo causado ao erário público, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. A perda do cargo e da função pública. Não chorem não, viu? O pagamento de multa civil de R$15 mil, a proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios e incentivos fiscais. Essa sentença aqui, pessoal, não é a minha. Essa sentença aqui, tristemente, está na história de Limoeiro, é a sentença do único vereador cassado da nossa história. Não é George Vieira. Trago aqui, portanto, uma sentença positiva. Uma sentença que trata sobre a verdade da minha vida, da minha história, da minha conduta, do que eu sempre primei com o exemplo de pai, de mãe, de esposa, do meu filho, que também muito me ensina, e que não me tirou o sono nem por um instante, porque não há nada melhor do que um dia atrás do outro, e uma noite bem dormida no meio. Trago aqui, portanto, o resultado positivo. Esse é meu. Meu na ascensão, na acepção do pronome possessivo mesmo, pessoal. Não é o seu, não, é o meu. Vamos lá, então, à sentença de George. Mas antes da sentença, eu queria dizer só um ponto. Quando eu falei aqui da situação de família e tudo o que girou em torno do processo eleitoral do ano passado. Eu me preocupei com algumas pessoas que, inflamadas, queriam defender George. Eu disse, não faça isso, eu não mordi essa isca, eu não bebi desse veneno e eu não quero que você faça. Não quero que você faça. Teve uma pessoa que eu me preocupei, abracei, chamei para perto, olhei no olho e conversei. Meu filho. Porque algumas energias negativas perpassam quando alguém quer fazer o mal. E isso rodou na calçada, não entrou na minha casa não, porque a gente é muito positivo. Conversei com meu filho. Filho, não deixe que ninguém lhe insulte, lhe constranja, lhe ofenda, porque seu pai é muito correto. Porque seu pai não praticou exatamente nada do que atribuem de negativo. Levante a cabeça. Sabe por quê, meu filho? Porque seria muito contraditório eu ser tão exigente com você, eu ser tão chato, lhe cobrando coisa certa, fazendo coisa errada. Veja só a vergonha que eu passaria diante do meu filho, de estar exigindo dele ser direito, e eu ser um caba desmantelado, e eu ser um caba criminoso, como apontavam. Mas eu preferi, como eu disse, não morder a isca, porque eu tenho consciência que eu não sou julgador de ninguém. E se abriram um processo contra mim, cabe a mim aguardar o resultado desse processo. Não rezei nem um dia e nem pedi a Deus proteção divina ou que me trouxesse um resultado positivo. Porque eu não me sinto no direito de pedir a Deus isso. Primeiro porque eu sou extremamente abençoado, rico de tudo de bom que uma vida pode dar. Da família, da saúde, dos amigos, da profissão, que me deu tudo na vida que eu tenho até hoje.
antes mesmo de ser vereador. Tudo que eu tenho hoje eu já tinha antes. Portanto, eu não me sentia no direito de pedir a Deus, me proteja nesse processo. Primeiro, porque eu já tenho muito. Segundo, porque eu não poderia me pedir a proteção de algo que eu não fiz de errado. Como é que eu ia pedir a Deus, me livre de uma coisa que eu não fiz de errado? Portanto, e por isso, eu dormi essas noites todas, tranquilo, calado, trabalhando, me dedicando. E a justiça veio. 18 anos de advocacia, sem qualquer intercorrência com a minha profissão, com as minhas amizades, com os meus familiares, no processo político do mesmo jeito, e muito, muito me orgulha quando vocês ou qualquer outra pessoa dizem George é exigente, George é chato, George vai lá na vírgula. Rapaz, você não sabe o tamanho do elogio que você está me fazendo, porque eu sou esse cara chato que gosta das coisas direito. E é por isso que saiu essa sentença favorável a George. E aí a gente traz aqui as razões de decidir do juiz daqui de Limoeiro. O abuso de poder político não pode ser presumido, ou seja, você não pode achar alguma coisa para dizer que alguém está abusando politicamente ou cometendo um crime eleitoral, Valdir. Ou seja, não pode ser baseado em fofoca, em mentira, em intriga. Tem que ter elementos de veracidade. O que o juiz disse aqui. Sabe por que ele disse isso? Porque não tem nenhum indício, nenhum ponto de crime eleitoral. E ele diz mais, ainda que tivesse, teria que ter a vinculação com o voto. Além de ter o crime tinha que ser com propósito eleitoral, em troca de voto. Nem tem um, nem tem outro. Nesse processo de George, não tem. É por isso que eu vou continuar aqui. Deve-se, pois, reafirmar que a cassação do diploma ou reconhecimento do abuso não podem fundar-se em presunções, exigindo-se prova inequívoca da finalidade eleitoral e da gravidade da conduta. Quanto ao suposto uso do programa Bolsa Família, aí eu toco aqui num ponto com vocês, porque a minha família também foi massacrada por isso. Fizeram card, fizeram molecagem de todo jeito, que nós teríamos algum favorecimento para alguém no programa Bolsa Família. É um absurdo. Fiquei calado, volto a dizer que eu não sou julgador de ninguém. As pessoas que tentaram associar a mim, uma tinha cadastro no Bolsa Família antes de eu ser vereador, antes de familiares meus ter qualquer ingerência. Lembrando que nunca passou pela coordenação, que a senha é pessoal e intransferível e todo o acesso fica lá devidamente registrado. Ou seja, ninguém mexe a não ser o coordenador. Nenhum secretário pode mexer no cadastro, que é de fiscalização e responsabilidade do governo federal. Inseriram também nesse contexto uma filha do vereador Michico, de forma desrespeitosa, como se agentes públicos tivessem lá com interferência. E eu fiz o estudo naquele momento, fiquei calado. Mas, ligado a essa pessoa que nos atacou, a mim e a minha família, existiam seis pessoas que estavam lá recebendo Bolsa Família na regra de proteção. Eu fiz um vídeo na campanha, explicando a regra de proteção. Não tem nenhuma ilegalidade, a pessoa está recebendo Bolsa Família, consegue um emprego, fica na regra de proteção temporariamente, com a redução do benefício pela metade. A minha explicação foi essa, não porque era o desejo de George, mas porque era a legalidade. Uma pessoa que tentaram ligar a mim, que não trabalhava por mim, não foi cadastrada por mim, desde 2013 estava no programa Bolsa Família, foi injustiçada. Mas as 6 pessoas que tiveram um emprego lá conseguido e recebiam Bolsa Família e estavam na regra de proteção, fecharam os olhos para elas. 6 ligadas a essa pessoa. 6. Bem facinho de identificar. Aí eu pergunto, se as pessoas ligadas a mim era crime, por que é ligadas a ele não era? Mas eu não vou tratar de forma negativa, não. As minhas pessoas não cometeram crime e eu defendo as suas também, não cometeram, não. Nem eu fui lá mexer no sistema, porque é impossível, e sei que você também não foi, não. Sei que você também não foi, não. Mas eu trago essas informações aqui
Concedo uma parte? Que, inclusive, só um instante, colega, me permita avançar um pouco mais aqui. Eu trago essa explicação porque a própria Procuradoria Regional Eleitoral assinalou que não existe qualquer elemento de prova de que servidores ou colaboradores da Secretaria tenham atuado de forma ilegal ou com finalidade eleitoral. Quem está dizendo isso é a Procuradoria Eleitoral, nem é Ministério Público, nem é juiz, nem é GEOG. A Procuradoria Eleitoral. As publicações no Instagram tentaram vincular de todo jeito que as minhas publicações eram algo ilegal, que era algo vinculado à voto em momentos inoportunos. Também foi aferido sobre isso, publicações, volto a dizer, sou advogado, estudo o que eu faço, estudo o que eu posso, conheço especialmente o que eu não posso, e as publicações foram todas realizadas de forma respeitosa, no momento em que a legislação eleitoral permitia, e mais do que tudo, sem pedir voto, num dever meu parlamentar de prestação de contas do meu mandato. E por isso, a gente recebe ao final um dispositivo que inocenta, que nega o provimento ao recurso. E aí eu digo, lapada de cabo a rabo. Perdeu em Limoeiro, o Ministério Público, que inventou de morder a isca da fofoca, baseado no processo em rádio e em Instagram. E mais um montão de besteirada. Perdeu aqui o processo sem ter favorável nenhum ponto. Insatisfeito com o resultado negativo, com a lapada que levou aqui, recorreu para Fortaleza. O que é que George faz? Calado. George não é julgador, George é julgado. George está sendo investigado. George permaneceu calado, foi para o tribunal. Mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais 7 lapada. Perdeu de 7-0. O fofoqueiro e o Ministério Público. Ainda me causou surpresa, operador do direito que sou, do promotor desvirtuar, né, para ser bem gentil na palavra, o depoimento de uma pessoa. Não vou trazer o nome da pessoa, mas cito as iniciais e o processo é público, quem quiser ir lá pode ver. RC de Lima. Um cidadão de Limoeiro que eu nunca vi, frente a frente, nunca olhei no olho, não porque tenha qualquer problema, não tenho, jamais. Quero bem, inclusive, a família, mas porque a vida não me permitiu a oportunidade de sentar e conversar com essa pessoa. Então, nunca cumprimentei. Não sei quem é, mas a pessoa trabalhava no município. E aí ele convocou essa pessoa para prestar depoimento. E a pessoa disse, não, eu trabalho lá porque eu apresentei meu currículo, não tenho nada com o George, não trabalho por interesse, por ação dele, e muito menos por voto dele, e é verdade. Porque o pedido para ele estar lá teve nada a ver comigo. Volto a dizer, jamais cumprimentei essa pessoa. Aí ele foi lá, como depoente, deu depoimento, aí o promotor foi e disse, não, embora RC de Lima tenha dito isso, eu não acredito. Ele está aqui para votar em George, para fazer voto em George, em troca de voto para George. Um absurdo processual. É um absurdo processual. Mas também há de se considerar esse absurdo, porque eu lendo algumas sentenças, você tem curiosidade para conhecer um pouco mais a pessoa, doutor? E eu peguei um recurso eleitoral, e lá no recurso eleitoral, ele se refere de forma muito grosseira ao juiz eleitoral daqui de Limoeiro, inclusive dizendo que a sentença de outro processo foi uma sentença esquizofrênica. Já pensou? Chamando o juiz de esquizofrênico. Porque quem profere uma sentença esquizofrênica só pode ser esquizofrênico. Quem desrespeita o juiz eleitoral, seu colega operador de direito, vai fazer o que com o vereador? Vai caçar. Aliás, vai tentar. Caçar não vai não. Pode tentar. Vai perseguir. Disse, inclusive, que esse volume de processos tem intenção de promoção, de justificar a produção. Não me importa. Pode me perseguir tentando achar coisa errada, não acha não. É pau de cabo a rabo. De cabo a rabo. E aí, eu falo isso com tristeza. Não é com insulto, não. Não é com insulto. Porque eu ficaria muito triste se Limoeiro tivesse mais uma condenação, mais uma cassação, no histórico de Limoeiro, mais um vereador que perdesse o mandato. E eu falo isso com propriedade para dizer que fico triste. Porque quando aconteceu isso aqui em Limoeiro, nenhum de vocês que estão aqui, nem dos que estavam, trabalhou para que essa cassação não acontecesse. Porque eu só fiz o bem a quem me fez o mal, de tudo que vocês imaginar.
de botar a rede, de servir o café, de servir o almoço, de atender os pedidos de empréstimo, tudo. Quando a ordem judicial chegou nessa casa, para botar para fora, que muita gente estava querendo botar era com o pé na bunda, fui eu que me abracei. Você acredita? Fui eu que me abracei. Enquanto essa pessoa estava em Copacabana, no Natal de 2023, eu estava trancado dentro da minha casa, ouvindo as cobranças da minha mulher e do meu filho, para passear, e eu disse, eu tenho um processo para trabalhar. Eu tenho um processo para trabalhar. O processo era de quem? De quem foi cassado. É por isso que eu digo que eu tenho propriedade para dizer que eu defendi, que eu acho uma injustiça, porque eu trabalhei para que isso não acontecesse. Eu empreguei meu tempo, meu conhecimento, meu dinheiro, meu café, meus armadores de rede, porque eu trabalho pensando no bem, eu não tenho malícia não. E nem quero ter. Quando algum pensamento negativo ronda a minha cabeça, aí sim eu peço a Deus para me livrar disso, para me livrar. E quem fez isso comigo, não sei se é verdade ou não, mas muitos aproximados me traziam algum recado. Rapaz, fulano mandou uma mensagem, está querendo zerar o jogo. Que jogo? Que jogo? Que eu nunca entrei nesse jogo, que eu nunca fiz nada, que eu nunca fiz mal. Zerar o jogo de quê? E todo tipo de mensagem chegando, de solidariedade, de apoio, de reconhecimento. Isso me dando força. Isso fazendo o nosso grupo crescer. É por isso que agora eu agradeço muito estar aqui na Semana do Vereador. Eu posso estar aqui, posso agradecer. Na história de Limoeiro, o maior crescimento político, o maior crescimento nas urnas da história de Limoeiro, 273%. Quase triplicamos a nossa votação, de 549 votos para 1.494. A maior surpresa eleitoral do ano passado. A maior surpresa eleitoral do ano passado. Fruto de quê? De trabalho. De muita dedicação, de alta produção legislativa, de compromisso, de seriedade. E aí, de repente, você é obrigado a botar o pé no freio, a repensar, a assistir um julgamento sobre a sua pessoa, tendo em vista que você sempre trabalhou para não dar margem para isso tudo. E aí, quando me traziam esse recado de zerar o jogo, eu dizia que não tinha jogo, que não estava jogando, não fazia nem maldade. Não, mas disseram lá para ele que você andou falando mal dele. Mentira. Mentira, porque nenhum de vocês, nem ninguém, é capaz de sentar a gente junto e dizer uma palavra que eu falei mal de ninguém. Porque eu não ando promovendo isso. Não, mas é porque você assediou uma pessoa dele. Mentira, também não assediei ninguém. Pelo contrário. Uma pessoa chegou para mim e disse, foi feita uma aproximação minha com ele, mas eu tenho vergonha, foi essa a expressão que a pessoa usou. Eu tenho vergonha de votar, eu não queria não. Você me acolhe no seu grupo? Eu disse não. E isso eu provo. Não, eu não faço. Porque eu não queria que alguém fizesse isso comigo. Fosse ingrato comigo. Seja grato com quem lhe deu a mão. Jamais assediei, jamais defendi. Os colegas aqui muito bem sabem o que foi que eu fiz na eleição. Quando eu encontrei eleitores de algum de vocês tentando nos corromper, o que é que eu fiz? Que eu procurei e orientei, vá lá e converse com o seu eleitor que está chateado. Porque não assediei, porque não é minha postura. E jamais fiz com nenhum. Trago isso aqui porque alguns tons circularam na imprensa. Inclusive tem um tom aqui bem destoado, né? Que eu achava muito engraçado, que, com todo respeito, não é desmerecendo ninguém, é uma análise só. É uma análise só. A pessoa que não sabe nem ler, mas fazia uma análise jurídica de um processo com uma certa complexidade. Esse processo aí, rapaz, tá lascado, tá lascado. Esse aí não termina o mandato, não. Esse aí, viu? Viu? Deixa eu dizer. Dizer o quê, macho? Tu não sabe nem ler. Mas fica essa situação. Márcio, por gentileza. Então, fica aqui a nossa mensagem nessa manhã, porque quem
trabalhou na imprensa esse período todo sobre uma fumaça de que estava informando, que só fala a verdade, que é o bastião, que é o detentor, né, da chibata moral de Limoeiro, não teve a responsabilidade da comunicação de trazer o resultado do processo. Porque eu acho que quando você realmente é comprometido com a informação, que você diz que é, e rebola nos peitos uma carteira disso e daquilo, você é para dizer, olha, eu recebi informação, teve um processo, o processo terminou dessa forma. Está aqui, tem uma obrigação de comunicar. Se não é um comunicador político, não fala a verdade? Uma pessoa me perguntou há pouco tempo, o seu processo terminou, foi arquivado, você não vai falar nada não? Eu disse, eu estou dando um tempo para a imprensa. Estou dando um tempo, vai que eles não estão sabendo ainda. Fiquei aqui esperando. Não, eles vão falar bem de mim, tenho certeza que eles vão dizer que estão errados. Fiquei esperando, passou uma semana, passou duas. Estou fazendo só um lembrete, se quiser eu mando a sentença. Não tem nenhum problema de procurar, de trabalhar. Ainda insinuaram outras coisas. Se quiser levar para frente qualquer outra coisa, digo de novo que é pau de cabo a rabo. Porque não acha nada feito de errado no meu mandato, na minha pessoa. Ah, se é perfeito? Não sou não. Mas molecagem com política pública, com o meu mandato, vocês não encontram não. É por isso que nessa manhã eu agradeço a cada um de vocês que subiram nessa tribuna, parabenizando os vereadores. Me sinto muito orgulhoso, muito comprometido, muito responsável com a minha cidade. Subo a essa tribuna aqui, talvez com a felicidade maior que eu já pude subir nessa manhã. Com muito orgulho. Não dessa vitória, porque isso aqui eu sei de mim. E as pessoas próximas a mim também sabem. Mas pela cidade, está podendo conhecer um pouco mais de Geórgia. E aí, diferente de vocês, eu não mando parabéns só para os vereadores, não. Mando para os ex também. Mando para aqueles que saíram porque desistiram da vida pública. Mando para aqueles que saíram porque no voto não conseguiram permanecer aqui. E mando também para aquele que a justiça tirou, que teve um resultado negativo. E eu digo isso de forma respeitosa, porque eu posso dizer que me solidarizei no seu momento de fracasso, defendi e fui quem lhe deu a mão. E fui quem lhe deu a mão quando ninguém mais lhe deu, para que você continuasse nessa casa. Continuo andando com Deus, com retidão, com respeito, porque quem anda com Ele coleciona vitórias. Obrigado.